Uma boa noite a todos. Mais uma vez no nosso encontro aqui no nosso Templo Unificado Irmão Radamés. Agora nas quintas-feiras. Lembrando de quem assistiu o vídeo, né? Quem não for inscrito no canal, se inscreva, dê o like, porque isso ajuda o vídeo a ter mais visualizações, né? E a gente poder fazer as nossas lives direto no YouTube, tá bom? Hoje a leitura da Bíblia foi sobre Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 11, versículo do 19 ao 30, onde conta que pela primeira vez os apóstolos foram chamados de cristãos, né? Então, estavam eles, né, indo para, vou ter que ler aqui, Antioquia, o nome da cidade, Antioquia. Foi o primeiro lugar que eles foram chamados de cristãos, por serem seguidores de Jesus Cristo, né? Então, eles estavam pregando o evangelho, né? E eles estavam falando sobre as atribulações, né? As dificuldades que o ser humano passa nesse planeta, né? Então, Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo, né? Que veio a ser depois Paulo de Tarso, que a gente sabe, para falar com ele sobre as necessidades que os irmãos estavam passando, fome, né? Privações, e enviaram através dos presbíteros, né? Socorro. Eles enviaram doações para aquelas cidades que estavam necessitadas. Então, assim, eu acho que isso aqui é só para pegar um gancho para a gente conversar sobre o nosso momento atual, né? Nosso momento atual, que o nosso estado principalmente está passando, as dificuldades imensas que os nossos irmãos, nossos conterrâneos estão vivendo agora, né? Com essas enxurradas de água. Já vem 2 anos seguidos que tá acontecendo coisas bem estranhas, né? Com o nosso estado. É com vento, é com chuva, com enxurrada, com chuva contínua, é com chuvarada que derruba tudo. Então, a gente precisa fazer uma reflexão, por que será que isso está acontecendo, né? Muitas pessoas estão se apegando no Apocalipse da Bíblia, né? Que é o momento do Apocalipse, né? Que o mundo vai acabar. Eu acho, já falei isso outras vezes, que boa noite para quem tá dando boa noite. Já falei outras vezes que o final não é o final, não é onde tudo vai acabar e vai virar nada. Que o final é de uma era, né? Uma transição planetária, onde está se separando o joio do trigo, aonde vão ficar, né, no planeta aqueles que se prepararam para permanecer no planeta, porque ele não vai suportar mais maus pensamentos, más atitudes, né? Pessoas de má índole, pessoas que querem se dar bem em cima dos outros, né? O planeta não vai mais suportar isso. Então, o final que está chegando é o final de uma era, mas de uma era ruim, para iniciar uma era melhor, para iniciar coisas melhores, porque nosso planeta merece pessoas melhores, né? Nós precisamos nos melhorar para permanecer nele, porque ele merece seres humanos melhores. Então, essas coisas que vêm acontecendo, eu acredito que tem muito mais a ver com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as descargas energéticas de raiva, de rancor, de tristeza, de frustração que a gente está lançando na atmosfera, né? Revolta, brigas, desavenças, né? É desavenças por esporte, é desavenças por política, é desavença por religião,
Então, nós estamos muito separados, né, nesse momento. Então, a gente lança essas energias deletérias, né, energia deletérias na nossa atmosfera. E elas vão se acumulando, igual as águas nas nuvens de chuva. E quanto mais a gente lança essas energias, né, mais pesadas elas ficam. E a forma de limpar, de lavar, né, até mesmo de expulsar essas coisas, ela tem vindo desse jeito, em forma de revolta do tempo. O planeta Terra, ele não tá mais afim de ser massacrado, né, de ser desrespeitado. A gente vê que as enxurradas vindo e junto com ela aquela quantidade imensa de lixo boiando naquela água. Esse mesmo lixo que impede, né, que as águas fluam normalmente. Então, o planeta está sendo muito desrespeitado. A gente vê nas encostas aonde há os desmoronamentos, onde a terra cede, né? As árvores foram arrancadas, não tem mais vegetação para segurar aquela terra, porque não se respeita mais a natureza. Então, de alguma forma, isso vem, né? Mas nada nos impede que a gente se una para auxiliar os nossos irmãos que passam por essas dificuldades, né? Assim como os apóstolos fizeram, né, lá em Antioquia, enviando auxílio, né, alimentos para aqueles irmãos que estavam passando fome, porque lá no caso foram as colheitas que foram muito fracas e as pessoas não tinham o que comer. E tinha sido previsto por um dos apóstolos que a fome iria se abater sobre algumas cidades da região, né? Então eles se uniram para enviar alimento para esses lugares, né? Mandaram através dos presbíteros para as suas doações. E nós podemos nos unir, sim, né? Para auxiliar esses nossos irmãos que estão perdendo tudo com essas enxurradas. A gente vê as casas inteiras, uma casa inteira deslizando na água. A pessoa perdeu tudo, né? Quando a água baixar, vai ter só o terreno, não tem mais nada ali. Pessoas de caminhões, né? Que aquilo ali é o seu ganha-pão, os caminhões indo embora na enxurrada. Então, tudo que a gente puder, né, fazer para auxiliar essas pessoas nesse momento de dor, a gente precisa fazer. Mas principalmente a gente precisa limpar nossa mente e o nosso coração de todas as mágoas e orar. Orar muito para esses nossos irmãos. A gente precisa agradecer muito pelas coisas que nós temos e que não nos foram tiradas pelas águas. Então, nós somos privilegiados de estar na nossa casa, com o nosso teto íntegro, né? Com o nosso trabalho, nossa família toda junta. Nós somos privilegiados. Algo a gente deve ter feito para merecer, né? Mas nós somos privilegiados. Então, se nós temos esse privilégio, a gente precisa fazer alguma coisa para aqueles que não têm, para aqueles que ficaram sem nada, né? Ah, mas eu também não tenho. Alguma coisa a gente sempre tem, né? O pessoal tá fazendo vaquinha, R$1, R$2, todo mundo tem, todo mundo consegue, porque se uma população tão grande como a nossa do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro, né, tirar R$1 ou R$2 por pessoa para doar para esses nossos irmãos que estão tão necessitados, com certeza vai ajudar muito. E pode ajudar com a doação de uma roupa que tu não tá usando, ou até mesmo que tu usa, mas que não vai te fazer falta.
né? Com 1 quilo de alimento que tu tem ali no teu armário. Ah, eu ia usar, mas não vai me fazer falta, sabe? Nós estamos em condições de doar, tá? Porque mesmo que vá nos faltar, que a gente tem que dividir ao meio. Olha, eu ia comer 1 quilo, eu vou comer meio e vou doar o outro meio quilo para os meus irmãos. Que a gente possa fazer igual aquela viúva, né, do templo, que ela doou tudo que tinha e Jesus Cristo disse que ela foi a que fez a maior doação, porque ela doou tudo que tinha. Então é um momento, gente, de nós perceber a nossa obrigação enquanto cidadão, enquanto cristão, né? Enquanto ser humano, para poder estar auxiliando os nossos irmãos. Porque não é fácil. Não é fácil perder um ente querido, né? Para um deslizamento, para uma enxurrada. Não é fácil tu perder tudo que tu tem, né? Todos os teus bens materiais que tu batalha, que tu luta para ter, né? Ficar alojado dentro de um espaço com muitas outras pessoas que a maioria das vezes tu nem sabe quem é, para te proteger da chuva. Não é fácil. Então que a gente possa, através das nossas orações, dos nossos bons pensamentos, né, da nossa mudança de vibração, né, que a gente possa mudar a nossa vibração para começar a ajudar a atmosfera a melhorar. Através das nossas orações, a gente pode. Porque aqui, ó, na Bíblia diz assim, tu crendo e tendo certeza naquilo que tu crê, que o Senhor está contigo, tu pode operar milagres. Olha só que coisa mais linda, tu crendo e tendo certeza que o Senhor está contigo, tu pode operar milagres. Por que a gente não pode fazer a chuva parar? Se muita gente, se uma imensidão de pessoas estiver orando e pedindo a Deus, né, que cesse a chuva, para que essas pessoas possam ser socorridas, possam ser acolhidas, possam retomar os seus lares, a gente consegue, né? O que a gente precisa é acreditar que o Senhor está conosco. Então, nessa passagem da Bíblia, o que eu tirei foi isso, né? A solidariedade, o amor ao próximo e o que a gente pode fazer para ajudar aquelas pessoas que precisam. E casualmente chegou num momento onde a gente precisa muito de solidariedade, né? Convidem, né, as pessoas próximas de vocês para orar pelos desabrigados, né, para orar pelo nosso estado, para orar pelos nossos governantes, para que eles consigam fazer o que tem que ser feito, né? Porque a primeira coisa que nós, né, me incluo, pensa, porque esses governantes não fazem nada, porque isso aqui é uma bagunça, porque não sei o quê. A gente só emana energia ruim para eles. Que a gente possa enviar energias boas para que eles possam tomar as decisões corretas e fazer as coisas certas para poder auxiliar essas pessoas, né? A gente não fique sempre olhando para tudo que acontece como procurando um culpado, um bode expiatório. Porque não é uma pessoa responsável por tudo que acontece. Todos nós somos responsáveis pelo que acontece ao nosso redor. Todos nós, né? Então não adianta a gente querer ficar botando culpa no governo, no presidente, no governador, no prefeito, porque todos nós somos responsáveis. No momento que a gente tiver essa consciência, que a gente mudando o nosso pensamento, a nossa vibração, com certeza tudo vai melhorar. E a gente parar de apontar o dedo pro fulano, pro ciclano, pro beltrano, que é o fulano joga lixo na rua, porque o ciclano faz isso errado. Sabemos de tudo, só que agora não é o momento. Agora é o momento de se unir em oração, especialmente pelos nossos governantes, para que eles possam tomar as atitudes corretas nesse momento. Tá, gente? E hoje eu vou chamar o Pai Joaquim para falar com vocês, falar mais um pouco sobre solidariedade, né? Que
não existe, eu acho que... existe outros, mas ele é muito solidário. Então é um ser, assim, dos mais solidários que eu conheço na minha vida inteira. Tão solidário que ele optou por ficar mais um tempo trabalhando aqui na crosta terrestre para estar nos ajudando nesse momento. Então eu vou chamar ele. E não deixa o Júnior entrar. Sim, então, mas eu vou deixar só para ele lá, mas se não tem jeito. Ai, tem uma etiqueta me incomodando. Sorriu, você está sendo filmado. Negada. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Louvado seja nosso Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pra negada que tá vendo o velho aí. Né? Tem a negada vendo o velho ali. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando cada um dos neguinhos na face da terra. Dando força, dando resignação nessas horas, né? Que as coisas parecem que tá muito feia, né, meu filho? As coisas tá feia assim, né? Mas a nega falou uma coisa que é bem certa, meus filhos. Enquanto assim o povo todo do planeta inteiro não mudar aqui, ó, as coisinhas que passam aqui dentro da sua cabecinha, o planeta vai. Como é que se diz, meu filho? Tá só vomitando as coisas pra fora, né? Os fios enfiam as coisas goela abaixo do planeta, ele não tá gostando não. Joga pra fora. E não é só as coisas material, filho. Não é só o que a Fia falou. É principalmente aqui, ó. As emanação, meus filhos. As emanação que os fios colocam na atmosfera do planeta. Se os fios tivessem uma ideia da força que é uma emanação na atmosfera de um planeta, meus filhos, ia ter muito cuidado antes de pensar qualquer coisa na vida. Ia ter muito cuidado. Porque o pensamento dos fios é um negócio que tem uma força assim, que derruba qualquer coisa, meus filhos. Tanto os pensamentos pro bem quanto os pensamentos pro mal. Né? Porque quando tu bota aqui assim dentro da sua cachola, meu filho, tu já tá começando a fazer a coisa, né? Aí o filho pensa aqui, bota aqui na cachola, fica imaginando as coisas. E quando vê aquelas coisas, começa a sair de dentro da cachola dos filhos, né? Começa a se, como fala, filho? Toma forma. Materializar isso. E aí quando o filho vê, aquilo já tá ali na sua frente. Aí não tem mais o que fazer, né? Uma coisa que acontece muito, meus filhos. Tem aí agora um monte de aparelho, né? Que vê as coisas assim e sabe bem direitinho onde é que tá as águas, onde é que tá, vai cair, quanto tempo. Não tem os aparelhos aí? Aí o povo já começa um tantão antes assim falar, né? O que acontece com o povo da terra, meus filhos? Acontece. Entro num pavor, entro num desespero. Ao invés de pegar e fazer as suas orações,
para aquelas coisas se dissipar, né? Para aquilo não acontecer, para levar lá para o fundo das águas do mar sagrado, porque lá a Dona Iemanjá dá um jeito, ela sabe fazer, ela sabe o que ela tem que fazer com as águas que vem. Não, meus filhos. Começa a se atucanar, porque agora, porque vai acontecer, porque vai isso, que vai... Os filhos não lembram de elevar o seu pensamento ao Criador uma vezinha. Não lembro, meus filhos. Começa a trazer aquela enxurrada para perto de si, assim, de um jeito, meus filhos. E a enxurrada vem, e se derrama, e faz tudo que tinha que fazer, e vai. Né? São duas coisas. Uma é essa. A outra coisa é esse bando de pensamento horroroso, meus filhos, que leva para lá, maltratando o planeta, maltratando os animais, maltratando seu próprio irmão, né? Aí o planeta não quer mais, meus filhos, ser que habita ele com esses pensamentos, com essas atitudes, né? Então ele joga tudo para fora também, né? Então, os responsáveis por tudo, meus filhos, é cada um do ser que habita o planeta. Cada um. Ah, mas aí atinge aquele que é bom e aquele que é mau. Não tem problema. Aquele que é bom hoje, um dia foi mal. Né? Né, filho? Aquele que foi bom e foi atingido também tá ali para provar que as coisas podem ser diferentes, não é que ninguém é melhor que ninguém, né, meu filho? Mas por um lado, essas coisas acontecem, assim como eu falei daquela vez lá, da história da pandemia, meus filhos, para que os filhos entendam na sua cabeça que tem que se unir no bem, meus filhos. Que tem que se voltar para o Criador, que tem que fazer as suas orações, que tem que se tornar um novo homem, meus filhos. As coisas vão acontecendo para que os filhos mudem, para que os filhos entendam as coisas que tem que fazer na vida. Consegue compreender, meus filhos? Se os filhos estão vendo aí e entendem o que o velho fala, pode botar ali, entende. Porque precisa mudar tudo que acontece ao redor dos filhos no planeta. É para os filhos mudar o seu jeito de ser. É para os filhos melhorar. Ninguém vem para cá, meus filhos, para piorar. A gente pisa aqui esse planeta para melhorar. Aí se a gente não melhora pelo amor, fazendo as coisas boas para as pessoas, né? Fazendo as coisas boas para si mesmo, mudando aqui dentro de cada um. Aí acontece, o que acontece? A dor, não é? Não acontece pelo amor, acontece pela dor, né, meus filhos? E a dor vem e maltrata, né? Para poder lapidar. Aqui tem dois exemplinhos bem bons, meus filhos, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó, meus filhos, ó. Bem brutinha assim, toda cheia de, como chama? Aresta, não é? Ó. Ainda tem muito que rolar para poder ficar assim, ó. Ó. Aqui, ó. Estão vendo, meus filhos? Ó. Aqui, ó. Estão vendo? Os filhos acham que isso aqui, para chegar aqui, foi barbadinha assim, meus filhos?
tempo. É? Como diz lá, a pedra rolou, o pai Xangô, não é? E ó, e vai rolar, e vai rolar, e vai rolar, vai rolar, vai bater, vai alisar, pra ficar assim. Então, meus filhos, para lapidar, para polir, para se tornar um ser de luz, ou tu ama muito, ou tu toma muita chapuletada no lombo, para poder polir, para poder lapidar. E é isso que os filhos não entendem. Era bem mais facinho, meus filhos, fazer as coisas pelo amor, né? Vou amando, vou fazendo direitinho, vou amando o planeta, vou cuidando dele, botando uma plantinha aqui, conversando com as plantas. Vocês já viram a nega conversando com as plantas? Ela passa pela planta e diz assim, ah, você tá bem aqui hoje? Ah, você também tá bonitinha aqui, né? Não precisa ficar com ciúme da outra, assim, bem assim. Sim. É cuidar, é amar o planeta. É cuidar do ser que habita esse planeta. Seja ele animal, vegetal, mineral, qualquer um. O amor não importa. Se os filhos olhar por aí, meus filhos, vocês vão ver que enquanto as águas tá subindo, o pessoal tá lá pegando seus bichinhos, colocando isso embaixo das asinhas assim, ó, e se indo embora com os bichinhos, que não vão deixar para trás ali os seus bichinhos. Isso é amor. É um amor de verdade, né? Porque aquele que não tem amor, pega a sua malinha e sai correndo. Não se lembra nem que tem filho, nem que tem vó, nem que tem mãe, nem que tem bicho, nem que tem nada. Teve um pai e filho voltaram a buscar os cachorrinhos e morreram que a enxurrada derrubou a casa deles. Pois é, né, filho? Voltaram para buscar Isso foi eles. por acaso, será, meus filhos? Não, Será que foi por acaso que os cachorrinhos tinham ficado lá? é. Chegou a vez deles, né? Cumpriu o que tinha que fazer. Como foi, do jeito que tinha que ser. A gente vai ficar orando muito por esses irmãozinhos, né? Pela a família deles que tá sentindo essa dor, né? Mas pro Criador não tem nada que acontece por acaso, meus filhos. Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem um jeitinho de ser. E aí é a hora que chega. E o bom da coisa, meus filhos, é que a gente nunca sabe quando é a hora. Né? Melhor coisa. O bom da coisa é isso. Quando vê, ó, Já foi. foi. E não acaba, né? Só troca de lugar. Só troca de lugar, filho. Mas não sabe. E para isso Jesus Cristo falou para nós assim, ó, esteja sempre pronto pro dia que o dono chegar, né? O dia que o patrão chegar, tu esteja sempre pronto, não fica fazendo matação aí, né? Porque o patrão chega sem avisar. Então esteja sempre pronto. Para quando chegar a hora, meus filhos, tu tá ali no lugar certo, do jeito certo. E com a tua arma bem leve, pontinha para tá se indo assim. Nosso Senhor Jesus nos deixa sempre tudo que a gente precisa saber. Até que aonde os apóstolos estavam falando de ajudar os irmãos que estão com fome. A gente precisa ser caridoso, né?
a gente precisa dar do nosso amor para as pessoas. Ah, mas daí, nego velho, a gente tá sabendo de umas coisas de tal da história do karma, né? Que a pessoa só passa pelo aquilo que ela tem que passar, e se ela tá passando pelas essas coisas, né? É porque ela precisa. Precisa, meus filhos, mas ela também precisa ter alguém que ajude a passar, né? Porque o nosso Criador não deixa ninguém desamparado nesse mundo, não. A gente tem que ser solidário com a dor do nosso irmão. Se ele tá passando, é porque precisa. Mas se tiver uma ajudinha, vai ser melhor. Né, filho? Vai ser melhor. Porque ninguém julga ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém para dizer que nunca vai passar por isso ou pelo aquilo, ou fez isso ou fez aquilo. A cada um será dado aquilo que merece. A cada um será dado aquilo que precisa. Mas se eu tiver alguém para dar uma mãozinha, é melhor. Sabe? Os filhos podem achar assim, porque o fulano, os filhos vão saber do que eu tô falando. Porque o fulano tá lá, porque ele tem que ficar lá porque apontou as coisas erradas lá. E agora tá lá, tem que ficar lá, problema só dele. Eu não fiz nada de errado pra ele tá lá, né? Não é assim não, meus filhos. Para começar de conversa, ninguém é exclusivo nesse mundo. Tudo que tá em ti, tá em ti, tá em mim, tá no outro, né? A gente é tudo um emaranhado só. Pra começar de conversa, né? E depois, aquele que nunca errou na vida, que atire a primeira pedra. Foi o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou quando queriam matar, né, a moça lá. Pode começar o julgamento agora. Aquele que nunca errou, pode pegar a primeira pedra e jogar nela. Né, meu filho? E depois, todo mundo tem direito a uma nova chance na vida. Se errou, olhou pro seu erro, agora vamos fazer diferente? Vamos fazer diferente, né? E se eu puder ajudar um irmão a fazer diferente, aí é que vai entrar o mérito da coisa. Certo? E é assim que são as coisas, meus filhos. Se os irmãos estão sofrendo com essas coisas de enxurrada, aguaceira, perdendo as suas casas, tudo que os filhos estão vendo aí, alguma razão tem. Mas a gente vai deixar as criaturas assim, sem nem sequer lançar a mão de fazer uma oração para eles? É muita falta de coração, não é, meus filhos? Mesmo que a gente possa pensar, mas se eles estão passando é porque eles precisavam passar. Mas aí é um problema só deles. A nossa parte, meus filhos, é amenizar o mais que a gente puder a dor do nosso irmão. Porque aí eles vão pensar 2, 3 vezes antes de fazer as coisas erradas de novo. Porque vão pensar, teve bastante gente que me ajudou, né? Aconteceu isso, isso e isso. Mas agora as pessoas ajudaram. Agora eu vou poder ser uma pessoa melhor porque eu também vou poder ajudar alguém.
né? Então, assim, meus filhos, a nossa atitude, as coisas que a gente faz, o nosso pensamento, tem, assim, se fala refresh? Reflete? Reverbera também, né? Se reflete, assim, né? Isso. No que os outros vão ver de nós. E aí, vai dar uma... Como fala, meus filhos? O velho hoje tá meio sem palavra. Uma... Assim, continuação. Cadeia, isso? Isso. Vai dar uma cadeia, né? Não de prender as pessoas, né, filho? Efeitos. Do bem, vamos falar assim, né? Você fez o bem para esse aqui vai fazer pro outro. Ele não vai voltar e fazer o bem para você, não. Né? O bem para você, um dia que você estiver precisando, vai ter alguém que vai fazer, né? Vai fazer para outro. Não, um dia eu tava precisando e o fulano lá me ajudou. Agora, ó, tem um cicrano ali precisando, eu vou ajudar o cicrano também, né? Vai fazer aquela continuação Vai reverberar diante, né? das atitudes, né? Então, a importância, meus filhos, das atitudes, né? De mudança de atitude, de fazer as coisas pro bem das pessoas, ela é muito grande, muito gigantesca, assim, meu filho. Porque tudo aquilo que tu fizer de bom pro outro, pode ter certeza que tu tá plantando uma semente no coração dele. E de uma hora ou de outra, essa sementinha vai crescer lá dentro e vai fazer as coisas do bem. Ele está fazendo para si mesmo, não faz para o outro. Né? Sim, né, filho? Porque que nem o velho acabou de falar, né? Todo mundo é uma coisa só. Quando tu faz pro outro, tu faz pra você, né? E aí você vai sentir aquela coisa bem, assim, bem boa, assim, dentro de você, não vai? Porque fez uma coisa boa, né? Então, tudo que eu fizer pro outro, eu faço pra mim mesmo. E de uma forma ou de outra, as coisas vão indo e vão voltar pra mim mesmo. Porque tudo que eu jogo pra lá, volta pra cá, né? Se eu jogar coisa ruim pros filhos, se eu jogar raiva, rancor, tristeza, enfim, tudo uma hora vai voltar pra mim, né? Agora, se eu jogar amor, oh, meus filhos, o amor volta com uma força que os filhos não têm ideia. Volta assim de enxurrada. Porque é uma força tão grande, meus filhos. É a mais maior que existe, assim. É a força do amor. Quando a gente tá fazendo bem pro outro, a gente tá jogando amor. E o outro tá sentindo aquilo. E emanando pro planeta. E a gente consegue mudar, meus filhos, essa atmosfera do planeta. Quando a gente emana amor. Agora, quando a gente vê as coisas e fica resmungando pelos cantos, meus filhos, não dá certo, não. Não dá certo, não. Ah, porque eu sou um pobre coitado. Ai, porque a água entrou na minha casa. Ai, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Meu, eu sou um pobre coitado. Não, meu filho, não existe pobre coitado nesse mundo, não. Não existe. Tá difícil pra você? Pô, tá pior. Toda vez na sua vida, presta bem atenção, meus filhos. Toda vez na sua vida, sempre há de ter um irmãozinho passando por coisa pior que você. Pode ter certeza, filho. E tu não precisa esperar muito, tu não precisa ir longe para descobrir. Sabe? Tu só precisa assim, ó, olha pro ladinho. Olha só um pouquinho pro ladinho, assim. Tira o seu olho, filho, do seu umbigo. É? E olha assim um pouquinho pro ladinho. Que você vai ver. E sempre tem alguém pior. Precisando muito mais de uma ajuda do que você.
E é nessas horas, meus filhos, que a gente vê. Que sempre tem. Né? Os filhos viram aquelas coisas horríveis acontecendo com as pessoas, tudo assim. Aí daqui a pouco, assim, tem uma criatura que não perdeu nada, que não perdeu parente, não perdeu casa, não perdeu, nem entrou água na sua casa. Tá falando assim, estamos sem luz. Vocês já viram isso? Como que um filho que tem um teto seco, uma cama seca, família toda, trabalho, comida, não pode ficar um dia sem luz, 2, 3, 4, se que seja, meus filhos? Tem a luz do sol durante o dia e de noite os filhos vão dormir, não é? Então assim, meus filhos, quando a gente tira o olhinho do nosso umbigo e olha só um pouquinho pro ladinho assim, a gente vê como a gente tem sorte nessa vida, né? Mesmo aqueles que perderam lá aparentemente tudo, meus filhos, estão inteiros, estão vivos, vão poder trabalhar, vão poder fazer de novo, não é? Vai ter ali, ó, a mão do Criador colocando sobre ele a sua bênção. E vou dizer uma coisa, meus filhos, sabe que o ser humano do planeta Terra, uma boa parte, meu filho, uma boa parte, sim, bastante mesmo, é bom. É bom mesmo. Os filhos costumam ver muito assim, noticiado as coisas ruins que acontecem, né? As pessoas que fazem maldade. Mas uma boa parte, meus filhos, é bom de verdade, assim, Dá sabe? mais ênfase aos ruins. Porque assim, ó, essas pessoas que perdem tudinho agora, pode ter certeza, meus filhos, pode ter certeza. O velho não tá mentindo, não. Que aqui, ó, daqui bem pouquinho tempo, vai passar pouquinho tempo e eles já vão ter tudinho de volta. Vão ter sim. Porque tem muito povo bom nesse mundo. Tem muita gente do bem para ajudar as pessoas que precisam. E um pede um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui. Quando vê, tá juntando. E todo mundo vai lá e os filhos vão ver que eles vão ter bem rapidinho tudinho de volta. E aí vão passar a dar o valor, né? Pro amor daquele irmão que conseguiu ajudar ele. Essa é a ideia de amar o próximo como a si mesmo. Fazer o bem sem olhar a quem, meus filhos. É tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo pediu para nós. Fazer o bem sem olhar a quem. Não importa quem é a pessoa, não importa. Se tá precisando, meus filhos, alcança um pedaço de pão. Faz uma oração, faz uma prece. Ajuda do jeito que puder. Que nem a Fia falou. Qualquer coisinha que você der, juntando com qualquer coisinha que qualquer outra pessoa deu, vai se tornar um monte. Né? Quem não tem ali 1, 2 para poder doar para um irmão? E juntando um monte de gente, vai dar bastante. Né? É isso que o nosso Senhor Jesus quer de nós. Que a gente mude a atmosfera do planeta através da caridade. E essas coisas que acontecem, meus filhos, é para nos ensinar a fazer isso. Para nos ensinar que aquele que não perdeu nada pode ajudar aquele que perdeu tudo. Pode mandar, como a Fia falou, pelos presbíteros, filha. Os presbíteros. Pode mandar. Aquele que estiver recolhendo ali para levar, pode mandar, meus filhos. Manda que vai chegar no lugar certinho. Tá bom, meus filhos? Então, o velho vai deixar os filhos aqui com esse pensamento, né?
os filhos refletir um pouco. O que eu estou fazendo para minha vida? O que eu estou fazendo para melhorar em mim? Né? Quem sou eu nessa história toda aí que o velho falou? Eu sou aquele que fica churumingando pelo canto, eu sou aquele que levanta e sai, vai fazer de novo, eu sou aquele que vai lá ajudar o irmão. Quem sou eu nessa história? Né? Que os filhos possam pensar, possa tocar o seu coraçãozinho, elevar o seu pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, entregar de corpo e de alma a sua vida para o nosso Senhor Jesus. Que tudo vai dar certo. E logo, logo esse planeta vai estar se transformando. Não é o fim não, meus filhos. É o começo de uma nova era. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por ser na terra. Seja louvado. Para todo sempre seja louvado. E uma boa noite a todos.